Boa noite, Barbacena, 13 de janeiro. E você vê aqui. O forte calor dos últimos dias provocou uma corrida nas lojas para comprar ventiladores, até mesmo aqui em Barbacena. E falando em forte calor, é preciso saber se alimentar bem nesta época do ano. Você ainda assiste a uma matéria especial da TV Câmara sobre cerâmica e o cultivo do morango em bancada. Começou o Jornal das 8 desta segunda-feira. Álcool e volante não combinam, não é mesmo? Pois bem, em Barbacena, 2 pessoas foram presas por dirigirem embriagadas. A primeira foi um homem de 31 anos que provocou um congestionamento no bairro Pontilhão, depois de passar em alta velocidade sobre o quebra-molas e quase bater em outro carro. Deixou o veículo atravessado no meio da pista e arrumou a maior confusão com quem passava pelo local. O outro caso foi no bairro Santo Antônio. Um cidadão de 48 anos bateu em outro veículo, provocando arranhões no condutor. Nos 2 casos, depois do teste do bafômetro, foi constatado que ambos tinham bebido antes de dirigir. Verão é época de corrida contra as altíssimas temperaturas. Em casa, a sensação de abafamento pode beirar o insuportável, não é mesmo? E esse ano, o calor está forte também aqui em Barbacena. Nessas horas, a melhor opção pode ser um bom aparelho de ventilação. Como em boa parte do Brasil, o verão tem sido atípico. Aqui em Barbacena, então, nem se fala. Os últimos dias têm surpreendido. Tá calor? Bastante. A maior parte do ano é só frio, ventania. Agora esquentou de uns 10 ou 15 dias para cá, começou a esquentar. Tem dia que fica até meio insuportável. Os barbacenenses têm procurado muitas maneiras para se refrescarem. Fico sem camisa, só de bermuda. Ou em casa eu fico mais à vontade, nu, né? Porque esse calor é insuportável. A gente usa para refrescar um ventilador, vai para a piscina no final de semana, então tem que ser assim, né? Quando eu posso, a gente vai à piscina, em casa o ventilador, né? As altas temperaturas também elevaram as vendas dos ventiladores e condicionadores de ar. E o campeão continua a ser a velha e segura tecnologia dos ventiladores, por vantagens principalmente econômicas. Preço e por causa do custo no dia a dia, que o condicionador gasta mais energia, né? Então todo mundo prefere mais o ventilador mesmo, que é um de teto ou de parede ou um ventilador comum. O ventilador direciona o vento, já o circulador de ar distribui o ar em várias direções. Independente da especialidade, os dois mantêm a umidade em torno de 30% a 50%, adequada para o trabalho e repouso. Mas é o tamanho da sua necessidade que vai dizer quanto vai ser preciso investir. Sai o ventilador de teto, o de parede, o ventilador de coluna e o de mesa. O ventilador começa aí um pequeno na faixa de R$50, vai até R$200, R$300. Depende muito da potência do ventilador e do tamanho. Removendo o ar poluído e tornando o ambiente mais fresco, esse eletrodoméstico é bastante durável e muitas das vezes precisa apenas de um pequeno reparo que pode custar no máximo R$50. O problema mais comum do ventilador é a fiação, geralmente está interrompido ou senão é problema interno, caso o motor ou acaba um fio, por causa ele fica oscilando, acaba tendo mau contato aqui. E é consertando o velho eletrodoméstico que muitos têm se salvado desse calorzão, que insiste e promete continuar. Toda hora vem alguém procurar um ventilador para comprar e, além de comprar, tem muita procura, o pessoal trazendo para dar manutenção. Porque todo mundo deixa guardado e na hora que o calor chega e aumenta demais, todo mundo quer tirar dos armários. E a gente volta a falar sobre uma combinação que não dá certo: beber e dirigir. Um acidente envolvendo 3 veículos na MG 383, quilômetro 93, em São João del Rei, terminou com vítima fatal na noite de domingo. Um motorista de 47 anos que conduziu o veículo com placa de Prados bateu de frente com uma moto de Belo Horizonte, arremessando o piloto de 22 anos para fora da pista. O motorista do carro sofreu ferimentos leves. Foi constatado pela Polícia Militar que ele estava alcoolizado e foi encaminhado ao presídio do Mamengo, em São João del Rei.
Os ocupantes do terceiro veículo nada sofreram. O piloto da moto não resistiu aos ferimentos. O verão é a estação das altas temperaturas e dias mais prolongados. É uma época em que o metabolismo muda. Por isso, é sempre bom ficar de olho na alimentação. O repórter Carlos Junho mostra as mudanças no cardápio e as dicas para o período. Nessa época de calor, todo cuidado é pouco. Devemos estar atentos ao que comemos sem deixar de preocupar com a saúde. A gordura deve ser evitada. A ingestão de alguns tipos de alimentos podem acarretar problemas físicos. Nesse verão é importante evitar comidas muito fortes, alimentos ricos em gordura, proteína em excesso também, os carboidratos simples como chocolates, açúcares que são alto índice glicêmico e ajuda a contribuir também para a pessoa não sentir um bem-estar e acaba pesando mais devido ao tempo de digestão. Muitas vezes não tem como fugir de um lanchinho na rua. Saber o que comer é essencial para que o corpo não se sinta prejudicado. Os alimentos que são fritos, eles são mais prejudiciais e também devido ao tempo de digestão. É interessante você tomar um suco, uma vitamina mais gelada, bastante água também, às vezes comprar uma fruta para comer na rua e evitar os fast foods que são os mais agressivos à saúde. Com a chegada do verão e temperaturas cada vez mais elevadas, o cuidado com a alimentação deve ser redobrado. Por isso, saladas e frutas ainda são a melhor opção nessa época do ano. O bom da alimentação mais saudável é que a pessoa fica mais disposta, procurar comer mais salada, mais verdura, para dar mais disposição, para poder estar caminhando, fazendo alguma atividade. Então é sempre importante comer bastante folhosa, que isso vai ajudar no intestino, no bom funcionamento do intestino. Então isso aí é importante, procurar comer uma alimentação bem variada, quanto mais colorida melhor. Nos restaurantes, a mudança no hábito alimentar é visível. O pessoal prefere mais salada, uma comida mais leve, né? Não é muito pesada. No frio é diferente, no frio o pessoal come comida mais pesada. Mas no verão, a comida que a gente serve aqui é mais leve. Os clientes confirmam a preferência pelas comidas leves, mas tem gente que ainda se arrisca. A tentação é muito grande, né? A variedade é boa, o cheirinho da carne de porco é quase que irrecusável, mas a gente tenta sim, porque no final do dia a gente sente que a gente fica mais tranquilo. Eu, por exemplo, faço mais frutas para mim, para minha mulher, minha família. Mais fruta é uma comida mais leve, ainda mais nesse calor horroroso que está fazendo. Se você comer alguma coisa pesada, não é fácil não. A alimentação minha é mais, no verão é mais salada e para ficar em forma, né? E o calor continua forte em Barbacena. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima alcança os 33. Depois dos comerciais, você assiste a uma reportagem especial sobre cerâmica. Não saia daí, vale a pena dar uma conferida. Não perca toda segunda e quinta-feira, às 20h30, aqui no Canal 10, o programa 10 em Bola. Simplo, Centro de Implante e Ortodontia.
Mais de 3.000 implantes instalados. A satisfação de nossos clientes acima de tudo. Plaza Shopping, 3331-7117. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região. Centro de Medicina e Diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia. Centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata. Apartamentos para internação com maior conforto e privacidade. Um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia. Compromisso com a sua saúde. Fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A City10 tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, com qualidade de instalação e atendimento. É 100% de cobertura de fibra ótica em Barbacena e São João del Rei. Mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP. Qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. Chamadas telefônicas de custo baixíssimo. City10. Há mais de 20 anos inovando em tecnologia. Liga você ao mundo. City10. Sua solução em telecomunicações. Conexão da Moda. As melhores marcas há 22 anos vestindo Barbacena e região. Plaza Shopping em Barbacena. Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios no curso de auxiliar administrativo. O jovem deve ter entre 14 e 22 anos e estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. Já foram feitas quase 200 mil inscrições em todo o país. O curso é totalmente gratuito e as matrículas podem ser feitas até o dia 19 de janeiro. Mais informações, entre no site dos Correios. O endereço é www.correios.com.br. Quem não tem uma peça de cerâmica em casa? O material surgido na Idade da Pedra polida está ligado à cultura brasileira. Na história da humanidade, a cerâmica surge inicialmente como ferramenta utilitária para armazenamento e transporte de comida. Nas tumbas dos faraós egípcios foram encontradas várias peças que se referiam à religião. Na China, foi representada pelos guerreiros de Xi'an. Hoje, no Brasil, os principais produtores são os estados de Pernambuco, Pará e Minas Gerais. A cerâmica é a técnica de manufatura mais antiga da história. É o resultado da mistura do barro com água, que depois de moldada é endurecida no fogo. Ela surgiu na Idade da Pedra polida, e isto são mais de 100 séculos antes da Era Cristã. Em grego, chama-se Kéramos, que significa terra queimada. Nas tumbas dos faraós egípcios foram encontrados vários vasos cerâmicos com vinho e perfumes para fins religiosos. Já na China antiga, a cerâmica aparece nas estátuas dos guerreiros de Xi'an, uma das maiores descobertas arqueológicas feitas em terracota. Dentro dessa primeira cerâmica veio a pintura engobe, que é exatamente essa pintura, que ela é bem primitivista, que você usa ou terra colorida, né, ou óxidos, né, minerais especificamente, e eles coloriam para registrar a história deles, enfim. A cerâmica é comum em quase todas as culturas. Isto por causa da abundância da matéria-prima na natureza, da facilidade de trabalhar com as mãos e da durabilidade. As primeiras peças cerâmicas tinham formas simples e desde o início serviam para transporte e armazenamento de alimentos.
ela surgiu como um utilitário novamente, né? Na necessidade do homem estar utilizando uma ferramenta para ele comer. Com o passar do tempo, ela ganhou formas mais bonitas, inclusive de humanos, de animais e também com motivos religiosos. O primeiro registro da cerâmica brasileira vem aí dos Marajós. A origem da cerâmica, ela é linda, ela é espiritual, ela contém o belo. Os índios, inclusive, eles fazem tanto as gamelas, que são importantes para o cozimento de alimentos, para conter o que eles comiam e servir o que eles comiam, como também eles fizeram bonecos que faziam parte dos rituais, né, para eles poderem cultivar os processos das crenças deles, do sagrado, do cultivo do Deus dele, como é que isso é representado naquela cerâmica. A produção de cerâmica existe praticamente em todas as regiões do país. As mais representativas do ponto de vista cultural e estético estão no estado de Pernambuco. Encontram-se na região da Zona da Mata, na cidade de Goiânia e no distrito de Alto do Moura. Em Minas Gerais, as famosas bonecas de barro são criadas no Vale do Jequitinhonha. E o Pará se destaca pelo artesanato, inspirado nas culturas Marajoara e Santarém. A produção de cerâmica também está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Agora, um tipo de cerâmica que foi comum a todos os estados na época da escravidão foi a telha feita na coxa. As telhas foram feitas, diziam que eram feitas na coxa dos escravos. Por isso que uma telha nunca é igual a outra, então o encaixe não é perfeito, porque as telhas, cada um tinha realmente uma forma, uma perna diferente, na verdade. 3 ceramistas marcaram a arte popular brasileira. O mais antigo foi o pernambucano Mestre Vitalino, que viveu e trabalhou na região de Alto do Moura, em Caruaru. Outro já falecido também foi o português que se radicou em Goiânia, Antônio Poteiro, que depois também ficou conhecido pelos seus quadros. Além do também pernambucano Francisco Brenan, que descobriu na cerâmica seu principal meio de expressão e que ainda mantém seu ateliê em uma velha olaria perto do Recife. O trabalho brasileiro hoje está sendo bastante reconhecido lá fora, né? Pela criatividade, pela qualidade, pela diversidade que nós temos de matéria cultural. É um elemento muito vivo, né? A partir do momento que você está trabalhando, você está interagindo com esse elemento e sempre está havendo uma troca. Ele contém terra, fogo, ar e água, né? Ela contém 4 elementos. E você trabalhando esse material tão da natureza, você trabalha muito o seu interior. E trabalhando o seu interior, você vai expressando na modelagem aquilo que é a tua expressão individual. E no próximo bloco você vai saber sobre o cultivo de morango em bancada em Antônio Carlos. Eu volto em 3 minutos. A tradição de 222 anos de história coloca Barbacena como uma das cidades mais presentes no cenário político e social de Minas Gerais. Desde os tempos coloniais, no Império e na República, temos marcas que nem o tempo será capaz de apagar. Mas não é só de passado que vive uma cidade. E Barbacena se projeta para o futuro, reconstruindo seu presente, se reinventando para ser a cidade que todos querem viver. Vivemos o tempo de acreditar. Com uma ampla reforma estrutural que tornará possível a retomada do desenvolvimento de forma sustentável e abrangente. Chegaremos ao tempo de construir, onde o governo municipal deverá exercer o papel de regulador, viabilizando o desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, oferecendo proteção ao meio ambiente e aos direitos dos cidadãos.
E afinal, vamos viver o tempo de transformar. Quando teremos a cidade que todos vão se orgulhar de viver e amar. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. Net, rosas, internet. Net, rosas, internet. Credibilidade, disponibilidade e velocidade. E aí, net, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos. Se ligue, ligue já. Net, rosas, internet. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo. A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano, nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. Novo Hotel São Sebastião. Preços especiais para viajantes. TV, internet e estacionamento. Conselheiro Lafayette PR 040, em frente ao posto Ipiranga Barreira. E hoje, logo após o Jornal das 8, tem o programa Desembola. Você vai saber todas as informações sobre o futebol nacional e vai acompanhar uma matéria especial com a final da Copa Sub-50 de Barbacena, que aconteceu neste final de semana. Não perca! O programa vai ao ar todas as segundas e quintas aqui no Canal 10. A produção de morango é muito forte na nossa região. Novas técnicas de cultivo são sempre bem-vindas. No distrito do Fagundes, em Antônio Carlos, o destaque é para o morango em bancada. Produtores se reuniram para conhecer e compartilhar informações sobre o método. A olericultura do morango é um cultivo delicado, que exige experiência e muito esforço. Há vários anos, esse pseudo-fruto tem contribuído para o sustento de muitas famílias da região. O morango, há 24 anos atrás, a gente já plantava no módulo de... A gente fazia uma matriz e plantava naquele modo antigo. Aí depois que surgiu essa muda nova, que é a variedade tanto chilena como da Argentina, ela deu mais assim, ela ressuscitou os produtores de morango. O encontro do morango de Fagundes, distrito de Antônio Carlos, traz novas perspectivas em qualidade e produtividade para os pequenos agricultores. A gente já planta lá nesse sistema, né? E como é o primeiro ano, né, a gente está buscando mais informação para ver se esse modelo tem diferença, né, do de lá. A gente aqui conhecer, né, o jeito melhor do plantio, buscar formas novas, né, e ter mais produção. No método convencional, o morango é plantado no chão e o manejo é de uma pessoa para 5.000 pés. Já no novo sistema, soilless ou sem chão, ele sobe para 12 a 15.000 pés. E isso é só o começo das inúmeras vantagens para o produtor, mas principalmente para o consumidor final. Com esse sistema, o produtor ele consegue
não utilizar agrotóxico, então, ou seja, ele não vai manejar produtos perigosos, e para o consumidor final também, o consumidor do morango, é bom porque ele vai ter na mesa um produto, um morango sem agrotóxico. Decididos a investir na terra dos avós maternos, o sítio Olhos d'Água, os irmãos paulistas abandonaram as carreiras no exterior e foram até o sul do país para aprender mais sobre o cultivo de morangos em bancada. O Gilberto viu a primeira dificuldade quando ele viu o pessoal trabalhando, agachado para colher o morango, que seria o morango tradicional. Ele falou, não, isso é meio que desumano, precisa de mudar, isso é diferente, tem que ter alguma coisa diferente. Foi onde ele começou há 2 anos atrás pesquisar, e foi até o Rio Grande do Sul, com a ajuda dos técnicos da Emater lá, teve o maior apoio do pessoal, e conseguiu ver o morango na bancada. Pouco de conhecimento que a gente tem, a gente procura estar tentando passar. E o nosso objetivo é o seguinte, é juntar mais produtores junto para que a gente possa comprar em grande quantidade para que tenha um menor preço. Com visita à plantação e palestra explicando mais detalhes sobre o novo sistema, a maior integração dos produtores garantirá melhores condições, competitividade no mercado e apoio de incentivos federais. O morango, ele é uma cultura de ciclo anual. Quando ele é cultivado no sistema de túnel baixo no solo, ele só tem o financiamento do agricultor familiar, que se enquadra no PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, ele só consegue o financiamento chamado custeio. Quando ele passa a cultivar ele dentro de estufa, que é a cultura protegida, ele passa a ser um investimento semifixo, ele passa a ser custeio para investimento com juros de 2% ao ano, com até 3 anos de carência e até 7 anos para pagar. A iniciativa em favor do desenvolvimento agrícola exige parceria e o município encoraja essa conquista. É muito importante para o município de Antônio Carlos, né, hoje está divulgando a cultura do morango aqui, gera empregos, renda para o município. Agradecer muito à família do Gilberto aí por ter escolhido Antônio Carlos. Foi lançado hoje na cidade administrativa em Belo Horizonte o programa de universalização do acesso a serviços de telecomunicação do governo de Minas. O Minas Comunica 2 visa disponibilizar acesso aos serviços de telecomunicações, além de proporcionar infraestrutura para acesso aos serviços governamentais por meio eletrônico em todos os municípios do estado. Na região, foram beneficiados os distritos de Curral Novo e Safortes, em Antônio Carlos. A gente termina por aqui. Amanhã, o Jornal das 8 volta em uma nova edição. Uma boa noite para você.